Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula da DevMedia. Eu sou o Guinter Pauli e essa videoaula faz parte do curso de C Sharp avançado com a plataforma .NET Framework e o Visual Studio. Muito bem, então a gente vai fazer um exemplo prático para demonstrar uma consulta link. Nós vamos fazer um website para ficar mais fácil de exibir esse resultado da consulta link em um controle grid view. Você pode criar aqui um ASP.NET Empty Website e aqui a gente vai dar o nome de exemplo link. Aqui no Solution vamos adicionar um novo web form. Design. E aqui vamos colocar um grid view. E um botão que vai ser o BTN Consulta. Muito bem, nesse exemplo aqui, nós vamos examinar algumas cláusulas muito interessantes de consultas de expressões link, que são as cláusulas group, by e int. Vamos dar uma olhada no que significam essas cláusulas e como elas funcionam. Depois a gente aplica aqui na prática, naquele exemplo de consulta de arquivos no disco, para exibir o resultado no grid view. A cláusula group agrupa os resultados de uma consulta de acordo com valores específicos de chaves. A gente já vai ver o que são essas chaves, tá? Ela é usada em conjunto com a palavra-chave by e int. Ela aqui, a cláusula group, no caso, né, usada em conjunto com as palavras-chave by e int, que a gente vai ver neste exemplo também. A group, ela retorna uma sequência de objetos do tipo system, link, iGrouping, tKey e teElement. Por quê? Porque se eu agrupo, eu tenho que ter uma chave. Então, por exemplo, eu vou agrupar todos os clientes de uma cidade para ver qual é a média salarial de clientes por cidade. Eu preciso de uma chave, que é a cidade, para poder fazer alguma condição em cima do grupo, da chave daquele grupo, né? E essa interface genérica de System Link, a iGrouping. Ela contém 0 ou mais itens que corresponde ao valor da chave para o grupo. O elemento corresponde ao elemento propriamente dito, né? O link também fornece uma série de standard query operators, como a gente já viu, né, para executar operações de agregação em dados agrupados, assim como ocorre na SQL. Fiz uma tabelinha aqui que vai apresentar um resumo dessas operações de agregações disponíveis.
elas são expostas por meio de métodos de extensão, tá? Definidos nas classes estáticas System Link Enumerable e System Link Queryable. Muito semelhante ao que a gente tem em SQL, né? Método de extensão, olha só, são métodos, tá? Não são palavras reservadas lá. Aggregate, realiza uma operação de agregação personalizada nos valores de uma coleção. Average, o AVG do SQL, calcula a média aritmética simples dos valores de uma coleção. Count, conta os elementos de uma coleção. Opcionalmente pode ser usada para contar somente os elementos que satisfazem uma determinada condição. Long count, conta os elementos de uma grande coleção que ultrapassa o limite de armazenamento do tipo int. Sabe que tem um limite nesse tipo de dados. Opcionalmente pode ser usada para contar somente os elementos que satisfazem uma determinada condição, assim como o count. O max e o min, né, são para determinar os valores máximo e mínimo de uma coleção, assim como no SQL. Qual é o maior salário, menor salário? E a soma também, a sum, assim como no SQL, soma todos os valores de uma coleção. Qual é a soma de todos os salários dos clientes dessa cidade, por exemplo? Né? A soma utilizando esse método sum. Né? Um exemplo. Vamos supor que a gente deseja obter uma relação com informações agregadas por extensão dos arquivos na pasta C Windows System 32. Então, observe aqui o exemplo um pouquinho complexo que eu preparei. Nós temos o from, tá? E depois uma variável let local, como a gente já viu, para pegar as informações do arquivo. Eu vou precisar trabalhar com o tamanho aqui, né? Com a extensão. E olha só o que eu estou fazendo. Eu estou agrupando. A primeira coisa que eu estou agrupando, olha lá, group. Lembra que eu falei lá na parte teórica que o by vem sempre junto com o group. Não é group by que nem no SQL, é group, info, arquivo, by pela extensão. Certo? Então estou usando a variável do let e eu quero by pela extensão. E olha só, eu estou colocando dentro de uma variável G, que é a minha chave do grupo. Que no caso aqui vai ser o quê? A extensão. É em cima dessas extensões que a gente vai fazer as operações de agregação. Né? Então depois eu tenho uma variável local let, que pega a extensão g.key, né? Já que eu peguei, eu já larguei tudo isso aqui dentro dessa variável g. O que é a chave, ou seja, é a extensão do arquivo. Tá? O que é a extensão do arquivo, utilizado no agrupamento. E eu dou um order by nessa extensão. Tá? Observe como o let também foi importante aqui para permitir que eu não replicasse código. Né? E eu dou um select new, tipo anônimo, como a gente já estudou. E aí, só que isso aqui é uma consulta agregada. Né? Tem um group lá em cima. Certo? Então olha só o que ele vai me trazer. A extensão do arquivo vai me dizer quantos arquivos tem desse tipo. Quantos executáveis tem? Tantos. Conta lá, tem 25 executáveis. Soma o tamanho de todos esses caras. Foi no exemplo que eu dei. Qual a média salarial de todos os clientes, mas desta cidade, agrupado por cidade. Aqui, olha só. Eu quero a soma do tamanho dos arquivos por extensão. Então, eu estou utilizando, olha aqui. Lembra que eu falei que isso aqui é um método de extensão, não é uma variável, não é uma palavra reservada às instruções link, né? É um método de extensão, soma, e olha lá, ele recebe uma expressão lambda, onde eu passo o file info, onde eu estou dizendo que eu quero comparar o length e dividir por 1024 para pegar o tamanho em kbytes. A média do tamanho desses arquivos, certo? Qual é o menor arquivo, certo? Dessa extensão. E qual é o maior arquivo dessa extensão. Usando este agrupamento. Certo? Então, ao invés de mostrar uma lista completa, não teria como fazer isso sem agrupamento. Né? Como é que eu iria ver qual é a soma de todos os arquivos sem agrupar por extensão? Então, preciso agrupar utilizando o G, que é a variável que eu jogo usando a cláusula into, né? E no caso aqui o G
A minha key é a própria extensão do arquivo. Então, essa é a minha chave de agrupamento. É a extensão do arquivo. Vamos colocar isso lá no arquivo C# e mostrar no Grid View para ver isso funcionando. E ver esses resultados aqui da soma das médias, maiores e menores. Que são as nossas funções de agregação. Né? Isso aqui são métodos de extensão. Né? Como eu comentei, o sum, average, min e max. Então vamos colocar aqui var query from, nomezinho da variável local aqui, arquivo, da onde eu vou retirar as informações, né? É desta coleção que a gente já está trabalhando, né? Utilizando o link to objects, C Windows System 32. Let, nossa variável temporária para pegar informações do arquivo, né? Então, info arquivo igual a new file info para pegar informações desse arquivo como tamanho, extensão, né? E aqui vem o group, né? Observe que ele vem antes do select, depois o from, group by, group e info arquivo by, tá? Vou agrupar utilizando essas informações de info arquivo aqui, by, e aqui você diz de que propriedade desse info arquivo você quer agrupar. Essa é a vantagem. Info arquivo, ponto, quer agrupar pelo quê? Pelo tamanho? Todos os arquivos com o mesmo tamanho? Não. Quer agrupar todos os arquivos com o mesmo nome? Isso é impossível. O Windows não deixa dar o mesmo nome de arquivo, né? Mas a extensão pode ter o mesmo nome. Só para mostrar o que você pode fazer separando o group do by, tá? Por isso que é separado. To upper. E aonde eu quero jogar? Into G. Tá? Essa vai ser a minha variável de agrupamento, o G. Por isso que eu chamei de G, de group, né? O nome que você quer dar aqui, G, RP, tá? G, uma variável local, let, tá? Para pegar a extensão, que é o G ponto key. O que é o key? É a própria extensão do arquivo, né? Então, lembra que quando no momento que eu dei um group, este cara aqui, tá? Este cara aqui, mandei largar em G, assumiu a posição do key. E essas informações do arquivo são os elementos. Lembra que eu mostrei antes o que eram os elementos, né? Order by extensão. Ou seja, além de eu agrupar, eu vou ordenar. E aqui uma projeção aonde eu vou utilizar um tipo anônimo. Primeiro nós vamos mostrar a extensão do arquivo, tá? Extensão, que é o nome do atributo, então a IntelliSense não vai me ajudar aqui por enquanto. Agora sim, estou atribuindo, está pegando a variável local ali do let, né? Extensão, isso eu já tenho, que é aqui, é a G do agrupamento, ponto key, vírgula. Qual é o outro atributo desse tipo anônimo? Número de arquivos, que é o meu grupo, como ele é uma collection de key e element, lembra? Ele tem um iGroup, né? Uma espécie de dicionário, né? Dictionary. Eu vou pegar a contagem, count, para ver quantos tem. Isso é um método, tá? Não é uma propriedade. Número de arquivos. Tamanho total desses arquivos agrupados, executáveis, em kbytes. Vai ser igual. Olha só onde vem agora as funções, os métodos de agregação. G vem do grupo. Método de extensão, olha lá, por isso a setinha para baixo, olha lá, certo? Soma todos os FI, o nomezinho que estou dando para a expressão, para o delegate anônimo da expressão lambda aqui, file info. Eu quero somar o length deste file info aqui, tá? O info arquivo, certo? Em K, né? Então, 1024
tamanho total, tamanho médio, tamanho menor e tamanho maior. É igual. E aqui eu vou copiar, tá? Porque são muito semelhantes. Só vai mudar aqui, obviamente, a consulta agregada. Aqui nós vamos utilizar um average, que é a média, né? Aqui um min e aqui o max. Ok, e agora basta a gente jogar no grid view, né? Então grid view.dataSource é igual a minha query. Grid view.dataBind. Vamos mandar visualizar no browser. Já vai dar um build também. Aí eu já devo ver a minha consulta com as agregações, né? Então, o meu group aqui, a minha key, é a extensão. Quantos arquivos ACM tem aqui? Vamos pegar os executáveis aqui. Tem 300 executáveis. O tamanho total deles somados é este aqui, 59 MB, porque isso aqui está expresso em KB, né? Tamanho médio do arquivo ser 97K. O menor tem 2K. E o maior tem 6, que a gente já viu no outro exemplo, é o Paintbrush, que está me comendo 6 MB aqui, né? Então tá aí, como utilizar o group, as cláusulas group, by e into para fazer essas consultas agregadas de forma muito poderosa, né? Inclusive, podendo trazer resultados bastante precisos, né? Muito bem, finalizando este exemplo, próxima aula, outro exemplo prático ainda com link. Muito bem, e com isso finalizamos mais essa videoaula do nosso curso de Programação C# avançada com .NET Framework e Visual Studio. Agradecendo a sua atenção, muito obrigado e até a nossa próxima aula.